Todos vocês têm a meta de se tornarem iguais. Agora que a qualificação prática seja visível, qualquer filho que as pessoas vejam, encontrem ou entrem em contato, que elas sejam capazes de ver as virtudes de Deus, o Pai, e do Pai Brahma na face e na forma daquele filho. Que elas sintam que seus olhos, suas palavras, sua atitude e suas vibrações são totalmente únicos. Madhuban é o lugar onde o pai Brahma atuou, e porque este lugar está preenchido com as vibrações de sua tapácia, de sua tapácia, karma e renúncia, todos que vêm aqui facilmente experimentam este lugar como um mundo único. Este lugar tornou-se alóquique pelas vibrações do Pai Brahma e dos filhos especiais. Da mesma forma, onde quer que vocês, filhos, estejam vivendo e onde quer que estejam trabalhando, que os outros experimentem suas virtudes, seus atos e a atmosfera de sua atitude elevada como iguais às do Pai. É isso que Bhaktisiddhanta se refere como tornar-se iguais ao Pai, Bapsaman. Até agora, vocês têm pensado em se tornar iguais ao Pai, mas agora que esse pensamento seja visível em seu rosto e em seu comportamento. Que o som que emerge do coração de todos os que entram em contato com vocês seja o de que vocês, almas, são iguais ao Pai, de que vocês Perform the dance of vão harmonizing Shanti, one kingdom and one faça a religion, dança de harmonizar os sanskars, present um reino e as uma the sun religião. to the No cloud momento presente, to você such an extent que renunciar-se that à this is my à sanskar, chama, a tal this is extensão nature, que as palavras "isto é meu the sanskar, isso é minha natureza" this is terminem. small, Que a natureza I will have of
Quando a natureza de cada um for Greet transformada, them. então You greet one vocês another by terão shaking hands. características Let aviares. us hear Quando if the new você comer encontra receives alguém, honors. você When cumprimenta um ao everyone's outro, darkness becomes apertando as easy, mãos, the enquanto world of one aqui kingdom and este one é um religion encontro will de come. sanskars. Om Shanti. Quando os sanskars de cada um se tornar próximo, parecido, o reino virá de um único reino e uma única religião. Om Shanti. Om Shanti. Welcome to Avikti Parivar. Today is day Bem-vindo ao 2 Avyakta of Parivar. 7 months of Hoje é o harmonizing dia 2. sanskars. Faça a Let's learn dança de one harmonizar os kingdom and sanskars. one O religion. tópico hoje é Now we will um listen to reino e Mohini. uma religião. Agora vamos ouvir Mohini Didi. Quando eu ouvi a palavra um reino, eu chamei de reino de Deus, porque se é Deus que estabelece o reino, então ele é chamado de reino de Deus. O que ele estabelece é um reino divino na idade da confluência. É o reino de Deus. Significa que nossa natureza, nossas virtudes, nossas tarefas, tudo como Deus. É uma família de Deus. Os filhos de Deus, os ancestrais de Deus. Então, o amor que nós temos um pelo outro é o amor espiritual. E então, quando se trata de religião, nós sempre falamos dos deuses e das deusas. Significa que todos são seres divinos. E isso também é chamado do reino divino na Idade de Ouro. Então, Baba quer que todos nós mantenhamos essa meta de que não há divisão. É um reino. Mesmo dentro de um reino pode haver outros reinos, mas estão todos sob um. Eu sei que às vezes eu pergunto que Brahmababa, quando a Yaga começou em Montabu, depois de algum tempo, alguns dos departamentos, naquele momento veio o irmão que ficou responsável por coordenar a cozinha em Pandavavan. Depois nós fomos para Gyan Saruva e aí ele também se tornou responsável. E depois fomos para Shantivan. E ainda hoje tem uma única pessoa responsável pelas 3 cozinhas como sendo a principal. Então nós costumávamos, perguntar porque a mesma pessoa ficava responsável por esse departamento. É por isso que Gyansarova, Pandavavan, Shantivan, todos são chamados de Madhuban. Eles não chamam Pandavavan e Madhuban, chamam Madhuban e Madhuban. Então isso começou desde o começo e é até agora assim. Quais são os segredos lá? E o que nós vemos naquilo? Podemos analisar e pensar a respeito disso.
Mas o que Baba está dizendo é one kingdom um and one reino religion. e uma religião. At present, you have to surrender No momento, você tem que to the flame entregar-se à to chama such an extent de forma that the words, tal que this is my sanskar, as palavras "isto é meu sanskar", this is my nature, finish. "essa é minha natureza", que isso termine. When each one's sanskar Quando o transforms, sanskar de cada um é transformado, then you all will have awake features. então todos vocês terão características avyakta. Baba is saying that when you Baba está meet dizendo someone, que quando você encontra you greet alguém, one another with vocês touching hands. cumprimentam um ao outro apertando as mãos. Baba says that Baba fala que as Baba says that whereas here it is meeting of aqui é o encontro when de everyone's sanskars. sanskars become Quando similar, o sanskar de cada the um se one tornar kingdom and one parecido, religion o mundo will come. de um reino e uma religião Today there are chegará. so many divisions, so many Ah, hoje em conflicts, dia, tantas divisões, tantos conflitos, and those conflicts are of e sanskars, right? aqueles conflitos são de But when there sanskars, is oneness certo? in sanskar, like we becoming aware, there won't be any division. Mas quando chegar o momento em You que will os see sanskars se every tornarem family of aware or parecidos, não family haverá divisão, será uma família is de very interesting. anjos. Então, é If we all muito reflect on this, interessante que todos why it is reflitamos important for us sobre to isso. have similar Por que sanskar, é importante que nós tenhamos sanskars because what Baba is parecidos? creating Porque o que is one Baba kingdom está criando and one é um religion, reino and that e will uma help us religião. E to isso make our vai sanskar nos similar ajudar a fazer to each other, nossos sanskars parecidos com o de Baba, divine and divine, um one de religion outro, and one kingdom. divinos e uma religião e um reino. Om Om Shanti Didi. Shanti. Om Hi, Shanti Didi. Shireen. Olá, Good to Shireen. Bom We dia. miss you here. When are you Estamos coming? sentindo sua falta aqui. Quando é que not você volta? many days now. Não We faltam will be muitos there dias in agora. New York on 16th. Nós chegaremos em Nova York no dia 16. Ah, que bom. 16th Então, evening, we'll see está each other there. perto. Então, eu verei você na noite do dia 16 no Thinking Aviac of what Parivar. Baba said in today's Pensando sobre o que Baba yellow signal. disse hoje no When he sinal says one kingdom, Avyakti, one quando family, ele one fala um one reino, sanskar, uma it família, feels like the kingdom is very um far sanskar, away. parece que o reino But está some muito magic should happen. 2 days longe, ago, Baba said he's como se imagining alguma mágica pudesse acontecer. É claro que 2 dias that. atrás, Baba falou que ele era um mágico. If you look at Ah, our mas nós family temos family, um reino agora. internally Se how it você works, olhar like a uma kingdom. família When I say kingdom means ilimitada internamente, como funciona, principles, é como um how everything reino. is together. Os princípios são básicos, Like como when que we do nós Shiv Jayanti, fazemos as coisas everybody juntos. Vamos dizer, por exemplo, is staying quando nós Viveka, celebramos wherever, Shivratri ao redor do mundo, at the é da same mesma time, forma. Então, é culture, everything same. um reino com as mesmas And when we tradições, believe mesmos modos, is also one e a religion. maneira I como always feel celebramos that é de uma Baba única religião. created Eu that sinto kingdom que Baba in já such criou perspective isso e to agora see ele what is quer lacking, que and nós that could be the sustentamos sanskars, the differences of e ver o sanskar que also. está faltando. So then Baba E essa emphasizes questão da that diferença dos I have sanskars, come to Baba establish one enfatiza e kingdom and fala one religion. que eu vim para estabelecer That um means reino e uma religião. purely godly
Então, devemos ter apenas divinos, So that is peace in sanskars mind. divinos. Então, isso é o reino e a religião. Maybe this, Certo. of course, I'm trying to look at our Talvez family with the vision you tentando have, the vision of olhar love, na nossa família a visão que você tem de amor, mas and maybe eu we have to have vejo more yoga and listen to different sanskaras muita more. diferença de sanskar. Talvez eu tenha que ter mais yoga para ver esses sanskars como sanskars parecidos. Veja, nós temos um sanskar comum de pureza e por causa desse sanskar comum de pureza, automaticamente a natureza muda, teremos mais paz, So poderes de different Deus. sanskars or differences of sanskars are minor, when I say As they are not diferenças very big. são If minoritárias, it is elas a não little são family, muito they may have grandes. one or two who has É uma different família sanskars. tão grande, talvez tenhamos um ou outro que ainda tem o sanskar Could be little bit of dos little bit vícios, of um pouco de a ambição, little bit of name um and pouco fame, de but ganância, it's um not pouco de very nome common. e fama, mas não é muito comum. I will look at everyone the way the vision you have for them. Eu vou olhar para Maybe we cada can for um them. com a sua Maybe it's not visão, common. I'm not como saying it's a common to you, but visão I do que see você vê para some eles. instruments to have it. But Não é muito anyway, we comum, should change, and I'm going to see the mas vision you eu have. vejo, e talvez a minha visão vá mudar e Talking eu vou about vê-los como ambition, você if os someone vê. has a lot of ambition, Então, falando what sobre should ambição, se what should their alguém thinking be about? tem We don't need to talk muita about it, ambição, but qual how deve should ser o we nosso pensamento a respeito? Não precisamos falar nada, If you mas look como at devemos big family, so in perceber big isso? family, everyone has to Então, strive, and numa they all família grande, need todos têm que alcançar, respectfully, conseguir. gracefully, Então, de maneira acting as an respeitosa ethics or e whatever principles they graciosa, adopt, and respeitar que following há the os rules and regulations, princípios e regras, so tudo que that our adotarmos, sanskars of being ambitious de get maneira balanced, que and other nossos, person has the right over that area, or students, or quando a pessoa tem o direito if we give, we get also. so- But if we don't sobre give, uma área, whether it is area, whether it is devemos lembrar que se a respect to gente, give, then you que a will gente receive. der, a gente também vai So we try receber. to see where which Seja uma área, seja respeito, tem que ver isso. sanskars which are creating some conflict, Então tem que whether it perceber is que sanskars religious or que são esses que estão criando algum conflito, it's not seja de ambição, must be self-respect too. pode ser uma falta de autorrespeito. this sometimes I see like this all this some conflict, not all conflict, some conflict. Às vezes, alguns conflitos, penso que talvez possa ser o karma deles também. Mas uma coisa que eu vejo, por exemplo, alguém que teve conflito alguns anos atrás, as duas pessoas que tiveram conflito não estão aqui, mas quando estiveram aqui, fizeram muito desserviço. Então, o que que nós podemos dizer é que, em última instância, o serviço de That is Baba all obstacle, no? foi afetado. My obstacle, Isso é um obstáculo. are obstacles created because of me? No, so Então eu no good pergunto sanskar se eu become sou um just obstáculo no serviço de for Baba ou others, se not to obstáculos são think only of criados others. por mim. Also is wasted, no? Because you're trying to resolve it, you're trying to go into different situations, and Então, se você está tentando it is resolver, wasting time. acho que é um desperdício de tempo.
think confluence age certo? is 100 years or more? Agora uma outra pergunta, você acha Well, que I a don't idade da know, Annabelle, this is what But what is your confluência feeling? é 100 anos ou mais? Qual é o seu I have to sentimento? think about and my feelings about that because Tenho que pensar sobre always isso, feel two porque things. One is that eu sempre Baba penso duas coisas. always tells us Uma é que Baba nos 100 guia, years, ele nos diz e a but gente on the other ouve side, I always believe that 100 everything anos. gets to be Por outro literally lado, eu sinto que one tudo way, one day deve that ser de uma forma muito natural, não it é um not dia, um ano que a gente vai so terminar, much destruction, mas so estamos much of vendo invasion, quanta so much destruição, of quanta like invasão, negative. And I see more como destruction already started. eu vejo como se a People are destruição já crafting their tivesse weapons and começado. like most of As the pessoas estão, eu vejo como as pessoas estão testando suas armas. what they call it spoils of the war, that there are a lot of very old bombs Há flying muitas anywhere all day, bombas and if it continues for long, they antigas. could sell all that. Então, em qualquer momento, a They could guerra sell out that stock and pode keep going. começar a durar por muito And then tempo. whatever new is created, they keep selling that also. Hmm. Because weapons is a big business. Então, They eles buy criam weapons and novas continue selling. bombas e continuam vendendo Right. aquilo, porque é um grande Many negócio. weapons, São milhões de different weapons. dólares, Each one is very expensive. são muito So lot of caras. money transaction Então, muita happens in the business transação of weapons. de dinheiro On the place, acontece a place no where weapons are negócio de being armas. manufactured there. That also causes lot of, it's the money transaction. Então, essa transação de It's a big dinheiro, thing, the isso é uma coisa destruction. grande, So, Didi, if it's 100 a years, that's destruição. 12 more years. I'm not Então, questioning faltam destruction. I'm not questioning apenas 12 anos destruction para because it's going to happen 100 any minute. Like the haystack anos. just has to, one haystack has to be Então, thing in the whole haystack, one straw in the pode whole haystack, it'll just começar a burn. qualquer But momento, our sanskaras, our thing, it's just 12 years. mas nossos sanskaras em apenas 12 Yeah, we anos. all have to remember that and Sim, temos que realize that. lembrar disso I think e we should do it today. Why we wait for 12 eu years? acho que temos que fazer isso hoje. Por que esperar por 12 anos? Demonstration that Devemos these are not good prestar sanskars. atenção que Have that esses proper não sanskars. são bons That sanskars. Eu determination, deveria that ter dedication is very sanskars bons, important. It's mesmo not that if you a say that determinação, a you will wait for realização, 12 years, não que it's Right. better to do it now. melhor fazer Something agora, that today in the clip, não em Bhakti 12 Pulse anos. Murli Baba was saying Bapsaman. And Então, he da said, Murli, onde I Baba estava need falando to write sobre down all of the things I have to do in Bapsaman. Bapsaman, eu tenho que Just put escrever it in my todas awareness. as These are coisas all que the eu things I have tenho to que me do. tornar Bapsaman e What's your manter isso na motivation minha now to consciência become de que é Bapsaman isso que eu more than tenho que me anything tornar else? Bapsaman. O que que você Always acha remind agora yourself to que é become necessário para me Bapsamana tornar like Bapsaman mais do que Prabhupada. tudo? Sempre Not lembre only da remember Baba, lembrança but follow also. de Baba e I de try to segui-lo. remember Baba. Não apenas Today lembrar, is mas different. I também brought Baba de today. seguir. Porque alguns se lembram de Baba, mas eles não têm os sanskars de The Baba. sanskars have to be Então like that. temos que lembrar dos And then dois. Também de que meu sanskar tem que ser igual ao sanskar de good Baba. souls, even here in E India, when they talk about muitas deities, almas, they quando have a different falam feeling. das dádivas, eles têm Because um their way of sentimento talking, their way of doing everything diferente por is causa da very maneira different. delas falarem, maneira delas Samadhi. fazerem as coisas de acordo So I com think that it's very important o to sistema. remember Então, eu acho que é muito Baba today. importante lembrar e If então, once you witness enquanto Baba, seguindo let's say with Baba, mercy, ver
qual virtude Baba what tinha. Prabhupada. Por exemplo, We also say is that misericórdia. Baba will have, will ask you to follow Father. Baba Or pediria para study appropriately. você seguir o pai ou para And that is estudar also apropriadamente. Right. Tudo isso é ajuda divina. misericórdia, é a ajuda de Deus. Very deep, Didi. That it's not just about remembering Baba, Sim, but following Diri, Baba. muito It's to profundo. be Não é apenas se lembrar de Baba, mas right. seguir Thank you Baba. so much. Deveria Thank you ser so much. ambos. Shireen. Om Muito Shanti. obrigada, muito obrigada. Obrigada, Shireen Non Shanti. बहुत करके जो सिर दर्द होता है या हार्ट में पेन होता है, कोई न कोई फिक्र करने से, चिंता करने से, कोई न कोई प्रकार की चिंता है। इसलिए बाबा ने समझाया था, पहले मैं आपको बताऊं 5 चीजें कौन सी भगवान देता है वो ले लो। प्यूरिटी, प्यूरिटी, संकल्प प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। समझा? फर्स्ट प्यूरिटी, पीस है, हो सकता है ना, ले रहे हो। प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, पावर। पास है, अंदर शक्ति देती है। प्यूरिटी, पॉजिटिव थिंकिंग में, पॉजिटिव सोचने में बहुत फायदा है। तो इंसान के अंदर 4 प्रकार के ख्याल चलती है। ये 5 चीजें ले ली ना तो रियलाइज होगा मेरे पास कैसे ख्याल चलते हैं। एक है पॉजिटिव, एकदम पॉजिटिव, कभी नेगेटिव अलाउ नहीं है। दूसरा पॉजिटिव नहीं है, इतना पॉजिटिव नहीं है जो नेगेटिव को खत्म करे। साधारण पर बहुत ऊंचा समझते हैं, अपना बड़ा ऊंचा ख्याल समझते हैं, है साधारण। बाहर के पोजीशन से भले ईमानदारी दिखाई, वो भी दिखाई, उससे सेवादारी वो दिखाया, पर सूक्ष्म अभिमान है। तीसरा है व्यर्थ ख्यालात, वीक थॉट्स, वीक और वेस्ट, अपने लिए औरों के लिए, वो अंदर शक्ति खत्म कर देते हैं। किसके लिए भी हमने खराब ख्याल किया, व्यर्थ सोचा, तो अंदर मेरी हालत क्या होंगे। चौथा है नेगेटिव, द्वेष भाव, बदला लेना, इसने ऐसे में से किया, करके दिखाऊंगा, देखो, उसका शरीर पर इफेक्ट आता है। प्रैक्टिकल में देखा है, सारी लाइफ में देखा है, अपना देखा है, औरों को देखा है। कोई कहेंगे मुझे सिर में दर्द है, मैं जाकर सो जाती हूं। मेरा बाबा बाबा बच्ची जाकर उठाओ, कहो चलो, ऐसे उठा के चलो, कोई सेवा में लगा दो, तो भंडारे में लेके जाओ, रोटी वेलने के लिए चलो, कहेंगे रोटी पकाओ, पकाने में भाई धुआं लगता है, नहीं, अच्छा रोटी वेलो, अच्छा नहीं पेड़ा बनाओ, कुछ भी करो, पर खास ऐसे सो नहीं जाओ, सोने से दर्द ज्यादा पड़ेगा।
इसलिए अच्छे अच्छे पॉजिटिव प्योर थॉट्स में अपना संकल्प से समय सफल करना चाहिए। संकल्प भी हो शुद्ध पॉजिटिव, ऑनेस्टी, सच्चाई से, प्रेम से, वो समय भी खुश सफला, संकल्प भी सफला, जिसमें सबका भला भला, भले कोई बुरा मेरे लिए सोचता हो लेकिन मैं उसके लिए भला सोचूं। मैं कौन